Dando continuidade às aulas de hoje, do dia 22, agora a gente vai começar a nossa aula de redação. Vamos voltar ao gênero textual, produção de enunciado de problema matemático. Mas, antes disso, vamos fazer as correções da atividade da página 10 até a página 12, exatamente sobre a nossa produção de hoje, viu? Primeira questão, a parte escrita. Aí na parte oral diz assim, qual é o tema explorado no problema matemático lido? Você vai dizer que é um torneio de basquete, viu? Aí na parte escrita, onde você vai responder no seu livro, a primeira questão diz assim, onde essa atividade matemática foi publicada originalmente, ou seja, da onde ela foi tirada. Como é possível saber isso? São duas perguntas em uma. Então, você vai dizer que ela foi tirada no livro didático A Conquista da Matemática do quarto ano. Primeira resposta. É possível saber isso lendo a referência do texto, lá no finalzinho, depois, ó, volta lá na página 10, gente. Depois, lá do menino, tem um menino dando as informações aí, lá no final tem, ó. A Conquista da Matemática, quarto ano, certo? Foi tirada desse livro aí. Segunda questão. Em quais outros lugares podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? Em avaliações, apostilas, cadernos, em sites que ensinam matemática, em livros paradidáticos e livros didáticos, certo? Na terceira questão, diz assim, qual é a função desse enunciado de problema matemático? Assinale com X a resposta correta. Tem duas opções. Você vai assinalar o segundo quadrinho, onde diz assim, a função, apresentar ao leitor uma situação-problema relacionada aos conceitos da matemática para análise e resolução. A quarta questão, você vai acompanhar de acordo com a minha fala, certo? Volta lá para a página 10, porque diz assim, contorne no problema matemático da página 10 os elementos a seguir, de acordo com as cores indicadas. Então, de vermelho, o número da atividade e introdução do problema. Então, você volta na página 10 e circula de vermelho o 4, lá tem um 4 com um pontinho. Você vai circular de vermelho. Veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Toda essa informação circule de vermelho, ok? De verde. Questões que compõem a atividade. Então, onde diz assim, de acordo com as informações desse placar, aí não tem as questões de A a D, tudo isso você vai circular de verde, viu? De azul, informações para análise. Gente, você vai analisar o placar, os placares que tem aí, da equipe A até a equipe F, certo? Então, isso você vai circular de azul, onde tem equipe A, equipe B, equipe C, tudo isso aí, azul. De amarelo, a imagem que é usada para ilustrar a atividade é a imagem aí dos jogadores em quadra, jogadores de basquete, certo? E de roxo, uma dica, que tem um meninozinho lá dando uma dica para você resolver a questão. Ele diz assim, a média de pontos por jogo pode ser calculada dividido do total de pontos da equipe em todos os jogos pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio. Então, você circula essa informação juntamente com essa criança que está aí dando essa dica, viu? Você vai circular de roxo. Vamos para a página 12. Quinta questão. Observando o placar apresentado, responda. Qual foi a única equipe que venceu a equipe A nesse torneio de basquete? Qual foi? Foi a equipe E.
Para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática é preciso realizar? Gente, nós já estudamos a adição e a subtração. Olha aí quando diz assim, a diferença. Olha as palavrinhas que são relacionadas à subtração. Então, diferença, você vai marcar subtração. Sexta questão. Para responder a questão C, apresentada no problema, qual operação matemática é preciso realizar? Aí você vai marcar aí que você precisa fazer uma adição. Na sétima questão, diz assim, a resolução da questão D, apresentada no problema, depende da resposta de quais outras questões? Depende das respostas das questões A e das questões A e C, ok? Explique sua resposta, gente. Como é que você vai explicar? Que é preciso dividir o número total de pontos da equipe pelo número de jogos disputados, que está lá na resposta A, né? Ó, coloque assim. É preciso dividir o número total de pontos da equipe pelo número de jogos disputados. Pronto, a resposta é só essa, viu? Na oitava, diz assim, assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada na questão D do problema matemático. Nota mínima para aprovação escolar? Não. Resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas? Sim, você vai assinalar o quadrinho do meio, ok? Agora, a gente vai entrar na aula de hoje, que é a produção de texto. Vamos lembrar, a gente já está aí na página sobre enunciado de problema matemático, não é isso? Todo mundo está nessa página fazendo as correções. Então, vamos lembrar o conceito de um enunciado. O enunciado de problema matemático tem como objetivo apresentar dados e criar situação-problema para análise e reflexão do leitor. Então, foi feita uma análise aí desse exemplo aí, que é o jogo, né, de basquete, essa disputa aí. E foram elaboradas questões referentes a esse jogo. Tanto questões de interpretação, que é a parte de português, quanto questões que envolvem a matemática, que você tem que fazer pequenos cálculos, viu? Essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e podem apresentar textos e imagens, viu? Complementares para você poder fazer a sua interpretação, como a gente fez aí, né? Agora você coloca o seu livro lá na página, porque aqui dentro desse conceito a gente já trabalhou as características e os objetivos de um enunciado de problema matemático, viu, gente? Olha, vamos lá para a página 29. Abra um livro na página 29, produção de texto. Produzir questões sobre o enunciado da notícia que está na página 29. Tem um box aí na página 29 sobre uma notícia que, na época, não foi uma notícia muito legal para os brasileiros, né? Porque nesse ano ocorreu a Copa do Mundo e a seleção brasileira perdeu muito feio aqui dentro de casa, digamos assim, né? Quem entende de futebol entendeu o que foi que eu falei. Veja só. Aí diz que você vai se juntar com um colega, mas infelizmente a gente não vai poder fazer isso. Então você vai pedir ajuda para alguém que está lhe acompanhando com suas atividades, para na hora de você dar as respostas lá na produção, certo? Primeiro, vamos seguir as orientações aí. Qual é a primeira orientação? Leia atentamente a notícia. Você vai ler a notícia atentamente, se precisar, 1, 2, 3 vezes. Não canso de falar isso, gente. Analisar os dados dessa notícia. Terceiro, formular questões de interpretação textual.
que são questões ligadas à parte de português, certo? Formular questões que explorem os dados matemáticos. Criar o enunciado para a notícia. 6. Fazer a concordância verbal também. Vamos voltar nesse assunto na próxima semana, viu? Concordância dos verbos. 7. Empregar expressões que retomam informações ditas lá no texto. 8. Utilizar a letra legível e pontuações adequadas. 9. Utilizar o caderno de produções criativas. Então, você vai copiar essa notícia no seu caderno de produção, fazendo cabeçalho, colocando a data e copia, porque não dá para você recortar essa notícia e colar no seu caderno, certo? Quem puder tirar uma xerox, ótimo. Quem não puder, copia, e aí a gente vai produzindo as questões, certo? Então, vamos lá. Vamos ler a notícia. Brasil é massacrado pela Alemanha e sofre sua pior derrota na história. De São Paulo, é o local, né? 8/7/2014, às 18h48. Tudo isso aí você tem que observar, gente, no enunciado aí, viu? Irreconhecível e totalmente dominada, principalmente no primeiro tempo, a seleção brasileira foi massacrada pela Alemanha ao ser goleada por 7-1. Nesta terça-feira, dia 8, no Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo. Já estava bem pertinho da final, gente, mas infelizmente aconteceu isso. Os gols alemães foram marcados por Miller, Klose, Kroos, marcou 2, Khedira e Schürrle, 2. Eu acho que é mais ou menos isso a pronúncia, né? Porque são nomes alemães, eu não tenho muito conhecimento, não. O gol anotado por Klose foi o seu 16º em Copas, ou seja, 16, né? Já eram 16 gols. Com isso, passou Ronaldo e se tornou o maior artilheiro em mundiais. O único gol brasileiro foi feito por Oscar aos 45 minutos do segundo tempo. Esse sinalzinho que tem aí entre parênteses, eu já falei para vocês, né? Não sei se vocês lembram, é porque foram tiradas algumas informações dessa notícia. Com certeza porque ia tornar ela mais extensa, ou seja, maior. Agora nós vamos para a produção das questões sobre essa notícia. Aqui no livro de vocês, na página 30, bote aí na página 30, gente. E relembrando que você tem que ler novamente a notícia, viu? Aqui diz assim: crie um enunciado que introduz o problema, apresentando uma questão de interpretação e 2 questões que explorem dados matemáticos. Eu achei muito pouco, no caso aqui, 3 questões, né? Eu elaborei mais para você ter uma noção da quantidade de informações que você pode tirar de um enunciado de problema. Vocês podem fazer questões sobre a data da Copa, quando foi? A da Copa anterior e daqui ainda iria acontecer, a posterior, né? A diferença entre os times, de gols, né? Entre os times, a quantidade de jogadores que marcaram gols para a Alemanha, quantos foram? A quantidade de jogadores que marcaram mais de um gol, o tempo aproximado que o Brasil jogou sem fazer gol, quanto tempo foi? Então, aqui está dizendo em uma folha, mas você vai copiar a notícia no seu caderno de produção criativa e nós iremos agora para as questões, certo? Vamos lá. Com base nas informações da notícia, que lá da página 29, responda as questões abaixo. Primeira questão. Quando a notícia foi publicada? Você pensou nessa questão, a data? Então, copie ela aí no seu caderno. Quando a notícia foi publicada? Deixe umas 2 linhas. Segunda questão. A notícia foi publicada no mesmo dia do evento acontecido? Sim ou não?
Terceira, como é possível saber que a notícia não foi publicada no mesmo dia do evento? Como é que eu sei isso, gente? Tá lá no enunciado. Procure lá a resposta. 4. A Copa do Mundo de Futebol acontece a cada 4 anos. Quando aconteceu a última Copa do Mundo? Quando foi a última Copa? Quando acontecerá a próxima? Quinta, qual é a diferença? Voltando aqui um pouquinho, gente, ó. Até a quarta questão, nós estamos trabalhando as questões de interpretação, ok? Nós estamos trabalhando a parte de interpretação do enunciado. A partir da quinta, já vamos trabalhar a parte que envolve matemática. Qual a diferença de gols entre os dois times? Olha a palavrinha bem chave, diferença. Que tipo de continha você vai fazer? Aí você lembra dos termos relacionados à adição e dos termos relacionados à subtração, que nós vimos na aula de matemática, certo? 6. Quantos jogadores marcaram gols para a Alemanha? 7. Quantos jogadores alemães marcaram mais de um gol na partida? Tem lá a resposta, viu? 8. Quanto tempo o Brasil jogou sem marcar gol? Para isso, você tem que saber quanto tempo dura uma partida de futebol. Pergunte para o seu pai, para sua mãe, para o irmão mais velho, para o tio, que todo mundo sabe. 9. Essa aqui é pessoal. Qual era a sua idade no ano em que ocorreu essa Copa, que o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha, gente? Que vergonha. Vamos lá. Essa atividade aqui é para você fazer depois, viu? Que eu vou cobrar ela na próxima aula, certo? Você vai pesquisar uma notícia do seu interesse, recortar e colar no seu caderno de produção ou copiar, escrever mesmo, né? Fica pela sua escolha. E elaborar questões de acordo com as informações contidas nessa notícia. Gente, vocês vão fazer exatamente o que nós fizemos agora. Nós não elaboramos questões sobre a notícia da página 29. Então, vocês vão procurar uma notícia e elaborar questões sobre essa notícia, que eu quero receber essa atividade lá no meu WhatsApp, viu? Todo mundo me dando retorno da atividade. Então, bons estudos, um excelente fim de semana. Fiquem em casa, protegidos, que quanto mais tempo a gente fica em casa, menos tempo vai demorar essa quarentena e rapidinho a gente vai retornar tudo do jeito que era ou então melhor do que era, certo? Até lá. Beijo, gente. Bom fim de semana.